Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre importação de fotos para o Lightroom. Importar fotos ou a importação de fotos é das primeiras etapas no nosso fluxo de trabalho. E certamente é das mais importantes. É muito importante que a gente compreenda o que é importação, compreenda conceitualmente o que é importação, para que a gente possa definir o melhor método para a nossa necessidade, e isso certamente vai evitar muitos problemas futuros. Então, importar, compreender o que é importação, vai te ajudar a construir um fluxo de trabalho consistente, seguro e eficiente do início ao fim. Portanto, se você não entende exatamente o que é importação, fica até o final da aula, porque eu acho que isso vai ser bastante importante para você. Mas antes de começar, eu queria deixar um recadinho. Se você estiver procurando um curso de Lightroom exatamente voltado para esse objetivo, para te ajudar a construir um fluxo de trabalho eficiente, consistente e seguro do início ao fim, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. Eu vou deixar aqui embaixo o link do curso. É um curso 100% online, com 7 dias de garantia. Você pode assistir o curso por 7 dias. Se não gostar, você pode pedir o reembolso do pagamento. É um curso que está bem bacana, bem estruturado, bem pensado justamente para isso, para te ajudar a definir estratégias que vão permitir que você construa por sua conta, de maneira autônoma, um fluxo de trabalho consistente, seguro e eficiente do início ao fim. Dito isso, vamos começar a falar então da importação de fotos para o Lightroom. O primeiro ponto aqui é que a gente precisa definir a terminologia. Quando a gente fala em importar ou importação, a gente está falando, supostamente, em trazer alguma coisa para dentro. E na importação do Lightroom, isso pode trazer alguma confusão, porque esse termo importar sugere que você esteja pegando as suas fotos e botando dentro do catálogo do Lightroom. E isso definitivamente não acontece. Importar no Lightroom não significa pegar fotos que estão em qualquer lugar no seu computador e trazer para dentro do catálogo. Importar no Lightroom significa fundamentalmente, veja bem, eu vou repetir isso muitas vezes durante o vídeo. Importar significa escrever, gravar os metadados das imagens no catálogo do Lightroom. Então, ao importar, o que você faz é gravar os metadados ou escrever os metadados das imagens que serão importadas naquele catálogo que você está usando. Portanto, é muito importante você também compreender o que é catálogo, porque esse entendimento vai definir todo o resto do que você vai fazer, o que é catálogo e como você está importando, ou o que é importação, ou o método de importação. Outro ponto importante que a gente precisa ressaltar é que muita gente utiliza como sinônimo de importação adicionar. Ao invés de usar o termo importar fotos para o Lightroom, muitas pessoas utilizam adicionar fotos para o Lightroom. E isso também pode ser um perigo, porque a gente precisa, de novo, pensar na terminologia. Adicionar é apenas um método dos tantos métodos de importação disponíveis no Lightroom. A gente precisa compreender que adicionar é um tipo de importação. Portanto, ao importar, você pode utilizar o método adicionar, mas existem outros métodos de importação também. Então, compreendido isso, que ao importar você não coloca fotos dentro do Lightroom e que importar não é só adicionar, a gente vai lá para o Lightroom para compreender essas possibilidades, esses métodos de importação. Vamos lá então. Então eu já tenho aqui o Lightroom aberto, eu tenho um catálogo do Lightroom aberto. Esse catálogo se chama importação, é um catálogo zerado, não tem nenhuma foto importada para ele. E eu vou afastar um pouquinho aqui a interface do Lightroom. Eu tenho uma foto aqui, uma pasta aqui que se chama fotos para importação, e dentro dela eu tenho 6 fotos e eu vou trabalhar com essas fotos. Eu estou utilizando arquivos RAW, mas isso serve se você utiliza JPEG, TIFF, PSD, a mesma coisa, não faz nenhuma diferença. Perfeito. No módulo da biblioteca, eu vou clicar em importar, a janela de importação vai abrir e a nossa primeira providência é localizar aonde estão as fotos que a gente quer importar. Veja que ele reconhece aqui como primeiro dispositivo a minha câmera. A câmera está conectada ao computador, porque eu estou gravando com essa câmera, mas eu vou navegar até encontrar a minha área de trabalho, a minha mesa, aonde está aquela pastinha fotos para importação, e quando eu clico ali, eu tenho aquelas 6 fotos disponíveis para importação. E veja, logo acima da área de visualização, eu tenho os métodos de importação: adicionar, mover, copiar. Basicamente são esses os 3 métodos: copiar, mover ou adicionar. A gente tem um quarto método que é o copiar como DNG. Copiar como DNG é um método copiar,
Só que além de importar as fotos pelo método copiar, ele converte os arquivos para DNG. DNG é um outro assunto, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre DNG, deixa aí um comentário aqui embaixo, a gente vai anotar e vai gravar um vídeo sobre isso também. Agora, eu vou utilizar o método adicionar. Então, veja bem, adicionar é um método de importação. A gente pode importar pelo método adicionar, mover ou copiar. Ao importar, a gente está gravando os metadados dos arquivos no catálogo. Isso é fundamental, a gente não pode perder isso nunca de vista. Quando a gente utiliza o método adicionar, basicamente é isso que a gente faz. O método adicionar escreve os metadados, grava os metadados dos arquivos no catálogo. Basicamente é isso que o método adicionar faz. Só que os métodos copiar e mover também fazem isso. E qual é a diferença entre copiar, mover e adicionar? Ao importar pelo método mover, além de gravar ou escrever os metadados dos arquivos no catálogo, a gente também move as fotos. Tira a foto de um lugar e coloca em outro. E no método copiar, além da gente gravar e escrever os metadados no catálogo, a gente copia os arquivos. A gente gera uma cópia que vai para um outro lugar. E que lugar é esse? Para onde a gente manda as fotos quando a gente move ou para onde a gente manda as cópias das fotos quando a gente copia? A gente precisa definir esse lugar. Então a gente vai ver isso, e isso é muito determinante no resultado da tua importação. Se a tua importação vai ser feita da maneira correta, se você vai ter a capacidade de gerenciar esses arquivos de maneira eficiente ou não, se você vai se atrapalhar com isso. Então eu vou começar pelo método adicionar. Veja, método adicionar definido, a origem das fotos definida, e eu vou aqui desmarcar 4 dessas imagens e eu vou importar só essas 2 primeiras fotos. E veja que aqui à direita, no painel direito da janela de importação com o método adicionar ativo, a gente tem 2 subpainéis onde a gente pode executar algumas ações aqui também. Eu não vou falar sobre isso agora, mas é muito importante também que você compreenda cada uma dessas configurações, porque isso também vai ser importante na tua importação. O que eu vou fazer aqui é simplesmente clicar no botão importar, a barra de tarefas de progresso aparece e eu tenho as 2 fotos importadas. Veja que aqui no subpainel pastas ele me diz que na pasta fotos para importação eu tenho 2 fotos. E aqui aparecem essas 2 imagens. Bom, isso parece contraditório, porque eu falei que no catálogo não tem foto. Importar não é colocar fotos para dentro do catálogo, é só escrever os metadados nesse catálogo. O que eu estou vendo aqui? Por que eu vejo uma foto? Veja, eu estou vendo uma imagem aqui. Isso que eu estou vendo na interface do Lightroom não é a foto, é uma visualização criada pelo Lightroom daquela foto. Então eu escrevi os metadados no catálogo, o Lightroom leu esses metadados, leu essas informações e gera um preview, uma visualização, para que eu possa efetivamente trabalhar com essa foto dentro do programa. Isso não é a foto. E eu posso provar isso muito facilmente. Eu vou converter essa foto para preto e branco, vou clicar aqui no teclado, pressionar a tecla V no teclado e a foto vai ficar preta e branca. E se eu for lá naquela pastinha que contém essas fotos, veja que a foto está aqui, olha, ela continua colorida. Eu não alterei a foto original. Por quê? Porque eu trabalhei nos metadados que foram escritos no catálogo no momento da importação. Isso se chama tratamento não destrutivo. Portanto, essa compreensão do que é catálogo, do que é tratamento não destrutivo, também é fundamental. Você precisa entender isso muito bem para que você tenha domínio sobre o programa. Então, o que eu vejo na interface do Lightroom não é a foto, é uma visualização da foto, resultado da interpretação dos metadados que foram escritos no catálogo e são mostrados para mim na forma de uma imagem, de uma visualização pelo Lightroom. Perfeito. Entendido isso, o método de importação adicionar, a gente vai voltar lá na janela de importação, vou clicar aqui em importar, a janela de importação vai se abrir, eu de novo vou navegar até a área de trabalho, aonde está a minha pastinha que contém as fotos,
E agora, veja, aquelas duas fotos que foram importadas anteriormente não estão disponíveis mais para importação, porque o Lightroom não me permite importar a mesma foto duas vezes para o mesmo catálogo. Porque, obviamente, não faria nenhum sentido isso, né? Você ter duas vezes a mesma foto, a foto duplicada no mesmo catálogo. Então, essas duas fotos elas não estão disponíveis para importação e eu vou desmarcar essas duas últimas e ficar só com essas duas do meio. Porque agora eu vou utilizar um outro método de importação, o método mover. Ao mover, fundamentalmente, eu estou gravando, escrevendo os metadados no catálogo do Lightroom, mas também vou mover as fotos. Mover, como eu falei, é tirar a foto daqui e colocar em outro lugar. Então, é preciso que a gente defina o destino dessas imagens, para onde eu vou mandar essas fotos. Porque, do contrário, você utiliza o método mover, move essas fotos para um lugar que você não sabe qual é, e daqui a pouco você formata seu computador, você joga fora uma pasta e nesse momento de formatação ou quando você exclui uma pasta, você, por acidente, também está excluindo as suas fotos, porque você não sabe aonde essas fotos estão, esses arquivos estão. Então é muito importante você compreender isso. Você está importando, então está escrevendo metadados no catálogo, mas também está utilizando o método mover, portanto também está movendo essas fotos. E veja que no método mover aparece aqui um subpainel destino. Esse subpainel não existia no método adicionar, olha lá, método adicionar não tem subpainel destino, método mover tem, porque eu preciso definir o destino dessas imagens, para onde eu vou mandar essas fotos. Então é isso que eu vou fazer agora, eu vou abrir o subpainel destino e definir para onde eu vou mandar esses arquivos ao serem importados. Eu posso fazer isso aqui em cima do painel direito, mas eu vou utilizar aqui o subpainel destino porque eu acho que a visualização fica um pouco mais simples, né? Eu não quero importar por data, eu quero importar essas fotos para uma pasta que eu vou definir. Veja que por padrão ele manda essa importação lá para imagens, mas não é isso que eu quero agora, eu quero importar para a mesa, porque fica mais fácil de localizar. Então eu vou importar aqui para a minha área de trabalho e eu quero colocar, olha, numa subpasta, eu não quero que essas fotos fiquem soltas na mesa. Então eu vou colocar aqui fotos importadas. Método mover. Então, essas fotos serão importadas pelo método mover e veja que ele atualiza isso para mim, ele me mostra o que ele está fazendo. Ele diz que vai criar uma pastinha chamada fotos importadas pelo método mover e essas duas imagens serão importadas para dentro dessa pasta. Veja, vou clicar em importar, a importação vai acontecer. E ele me indica aqui no subpainel pastas que agora a gente tem uma pasta fotos importadas pelo método mover e dentro dessa pasta a gente tem duas fotos. E isso a gente pode verificar se eu for lá na minha área de trabalho, vamos localizar aqui essa pastinha, tá aqui ó, fotos importadas pelo método mover. E dentro dessa pasta eu tenho duas fotos. Por quê? Porque além de gravar, de escrever os metadados no catálogo, ele moveu esses dois arquivos. E a gente vai comprovar isso voltando lá para aquela minha pastinha inicial, fotos para importação, e veja, não tenho mais 6 fotos, tenho só 4 fotos. Por quê? 2 fotos vieram para cá. 2 fotos foram movidas para um outro lugar, para um lugar que eu decidi, para um destino que eu defini. Então isso é fundamental. Você imagina você utilizar o método mover e não definir esse destino. O Lightroom vai mandar para algum lugar e você não sabe que lugar é esse. E daqui a pouco você formata seu computador, como eu falei, ou você joga fora aquela pasta que você não sabia que continha as fotos e está jogando fora seus arquivos. E quando você deleta os seus arquivos, você perde a possibilidade de continuar trabalhando com esses arquivos. Vamos lá então, volto aqui para o Lightroom. Agora a gente vai utilizar o método copiar. Estou aqui no módulo da biblioteca, clico em importar, a janela de importação se abre. Mais uma vez, à esquerda, a gente vai navegar até o local onde estão as fotos que eu quero importar. Então, no meu caso, na área de trabalho, fotos para importação. E, de novo, dentro de fotos da importação, eu só tenho agora 4 fotos. As 2 primeiras já foram importadas pelo método adicionar. Eu vou importar as 2 últimas. E agora eu não quero mais o método mover, eu quero o método copiar. Portanto, você precisa decidir qual o método de importação você vai utilizar. Não dá para importar sem decidir o método e, eventualmente, dependendo do método, o destino para onde você vai mandar essas fotos ou para onde você vai mandar a cópia dessas fotos. Do contrário,
todo o resto do seu fluxo de trabalho fica comprometido, fica sujeito a te apresentar problemas. E problemas que podem ser sérios, caso você precise de uma foto de um trabalho e você não encontre, porque simplesmente você deletou essa foto por engano. Então, ao escolher o método copiar, veja, o subpainel destino está disponível aqui para mim. Então, eu preciso definir esse destino. E agora, mais uma vez, eu vou importar essas fotos pelo método copiar agora, e a cópia desses arquivos serão mandados para a mesa numa pastinha que eu vou chamar fotos importadas pelo método copiar. E ele vai atualizar isso para mim, vai simular como vai ficar a minha importação depois do processo de importação feito. Definido isso, vou clicar em importar. Veja, a barra de progresso de importação está acontecendo. A gente tem aqui agora uma pasta chamada fotos importadas pelo método copiar. Se eu for lá na área de trabalho, eu tenho isso. Ó, vou fechar essa janela aqui e vou arrastar para cá. Fotos importadas pelo método copiar. E se eu abrir essa pastinha, eu tenho aqueles dois arquivos que foram agora importados pelo método copiar. Mas veja bem, olha o problema disso. Eu importei utilizando o método copiar. Copiar significa criar uma cópia, uma duplicata. Então eu preciso definir o que eu vou fazer com essas duas fotos, com esses dois arquivos que eram os arquivos originais, que foram duplicados, que foram copiados. Veja, no final do processo de importação pelo método copiar, além de eu ter escrito os metadados desses arquivos no catálogo, eu também gerei uma cópia, eu dupliquei essas imagens. Portanto, agora eu tenho duas versões das mesmas fotos. E o que eu faço com isso? Se eu não fizer nada com isso, eu vou ter problema, porque eu vou ter arquivos que não estão em uso e estão ocupando espaço no meu computador. Portanto, a gente precisa decidir o que fazer depois que utiliza o método copiar. No método mover, eu simplesmente tirei daqui e coloquei aqui. Perfeito. No método copiar, eu copiei esses arquivos para outro lugar. Portanto, eu tenho dois arquivos iguais, dois grupos de arquivos iguais. E eu preciso decidir o que eu vou fazer, porque senão um desses arquivos, um desses grupos de arquivos vai estar ocupando espaço sem nenhuma utilidade. E veja bem, quando eu importo pelo método copiar, ele cria a cópia para mim dentro da pastinha que eu defini como destino. Isso significa que os metadados que foram escritos no meu catálogo são os metadados da cópia, não do original. Olha só, é fácil perceber isso. Eu tenho duas fotos que estão na pasta fotos importadas pelo método copiar, a pasta que eu criei para mandar essas cópias. Portanto, são esses os metadados que foram escritos no meu catálogo. Isso significa o seguinte, que se eu não souber com qual cópia eu estou trabalhando, quer dizer, se eu estou trabalhando com a versão original ou com aquela versão copiada durante a importação, e jogar fora essa cópia, não souber disso, não souber para onde eu enviei, e daqui a pouco encontro lá no meio do meu computador, numa pasta qualquer, fotos iguais que estão também em outro lugar, né? Fotos iguais a uma outra versão que está em outro lugar, eu posso simplesmente decidir jogar fora essas fotos. As fotos que foram importadas e copiadas durante a importação. E o que vai acontecer se eu jogar fora essas fotos é que eu perco a possibilidade de trabalhar com essas imagens. Veja só, eu vou jogar fora essa foto daqui da igreja. Olha, eu vou até ampliar para a gente ver qual é a foto. Tá? Eu vou jogar fora essa foto. Clico com o botão direito nessa imagem, mover para o lixo. Excluí essa foto, joguei fora essa foto. Olha o que acontece aqui no Lightroom. Aparece essa indicação de que eu não posso mais trabalhar com essa imagem. Esse sinalzinho de exclamação diz que essa foto está ausente e eu não tenho mais como tratar essa imagem. Se eu fechar o Lightroom, veja só, e voltar a abrir, veja aqui, olha, a exclamação está presente. E tentar ir lá para a revelação, eu não consigo trabalhar com esse arquivo. Veja, eu não tenho nenhum slider aqui na revelação disponível para eu tratar essa foto. Por quê? Porque esse arquivo não pode ser encontrado, porque eu joguei fora o arquivo que tinha os seus metadados escritos no catálogo do Lightroom. Então isso é muito importante. Se eu quiser importar pelo método
copiar, eu preciso saber, veja só, estou organizando aqui as janelas para ficar um pouco mais fácil, eu preciso saber que aquelas fotos originais, aquelas que eu utilizei para importar, elas não são mais úteis para o Lightroom. Elas podem ser úteis para você, para backup, por exemplo, mas para o Lightroom elas não são mais úteis. O Lightroom não está mais olhando para essas fotos. O Lightroom está olhando para aqueles arquivos que foram gerados, aquelas cópias que foram geradas no momento da importação, que são essas que estão aqui naquela pastinha fotos importadas pelo método copiar, que a gente criou durante a importação. Então eu preciso decidir o que fazer com esses dois arquivos, porque senão eles estarão ocupando espaço no meu computador sem nenhuma utilidade. No meu caso aqui, como eu sei para onde eu importei as fotos, como eu tenho conhecimento desse processo de importação, eu posso simplesmente jogar fora essas fotos e tudo bem. Por quê? Não são não são esses arquivos que tiveram os metadados escritos no catálogo do Lightroom. São as cópias deles que foram mandadas para uma pasta que eu defini, para um lugar onde eu defini e que agora eu posso trabalhar sem problema nenhum. Eu estou trabalhando com esses arquivos, com as cópias e não com os originais. Portanto, compreender esse processo de importação é fundamental. Sem isso, você pode ter problema no futuro. E veja que aqui, só o último exemplo, aqui voltando para o módulo da biblioteca, clico no botão importar, eu ainda tenho um terceiro método de importação, que é copiar como DNG. Então, o método copiar como DNG nada mais é do que uma variação do método copiar. Eu estou copiando, só que ao copiar eu estou gerando uma cópia no formato DNG. Então, se eu quiser trabalhar com DNG, eu posso converter os arquivos para DNG, os arquivos RAW, seja CR2 da Canon, ou seja NEF da Nikon, por exemplo, para DNG no momento da importação. E aí, os metadados escritos no catálogo do Lightroom serão aqueles dos arquivos DNG, dessas cópias em DNG, e não dos originais, CR2 ou NEF, como eu falei anteriormente. Então, é muito importante a gente compreender isso, porque sem esse conhecimento, você provavelmente está sujeito a ter problemas, eventualmente até sérios, dependendo do que você possa fazer. Se você não sabe para onde você mandou a cópia, se você não sabe que é a cópia que está sendo utilizada pelo Lightroom, ou se você não sabe para onde você mandou a original quando utiliza o método mover, você se perde na organização física dos seus arquivos e você pode ter problemas em relação a isso. Portanto, conhecer a importação é fundamental. Entender como importar para o catálogo do Lightroom é fundamental. Sem isso, todo o teu fluxo de trabalho corre o risco de não se sustentar ao longo do tempo. Então é isso, pessoal. Espero que esse tenha sido um vídeo útil. Eu acho essa das informações mais importantes, junto com a compreensão do que é catálogo e junto com o pensamento sobre a construção de um sistema de backup eficiente e seguro. Eu acho que isso aqui é das coisas mais importantes que a gente precisa saber sobre o Lightroom. O tratamento é muito importante e é muito divertido, inclusive, mas tratar as fotos não compromete de maneira nenhuma o resultado do teu fluxo de trabalho. Você pode tratar sua foto, retratar e retratar e retratar, porque é tratamento não destrutivo. Nada do que você faça no módulo da revelação compromete o teu fluxo de trabalho. Nada do que você faça no módulo da revelação pode trazer problemas em termos de localização de imagem, em termos de perder arquivos importantes. Agora, não compreender backup, catálogo e importação pode, de fato, te trazer problema. Mais uma vez, muito obrigado por terem ficado até aqui. Espero que tenha sido útil. Se foi bacana, se foi útil, se foi interessante para você, se esse vídeo te ajudou, não esquece, curte, compartilha, comenta aí embaixo. Se você tiver dúvidas sobre isso que eu falei, se você quiser saber mais sobre catálogo, sobre DNG, sobre backup, deixa aqui embaixo a sua sugestão, a gente anota tudo e na medida do possível vai produzindo um conteúdo que atenda aí a expectativa e a necessidade de vocês. Se você não está inscrito, eu preciso pedir, se inscreve no canal, isso é muito importante. O que a gente percebe é que a grande maioria, quase 70% das visualizações do canal são de pessoas que não estão inscritas no canal. Não custa nada, é só clicar em inscrever, depois se você não gostar do nosso conteúdo, você pode se desinscrever, não tem nenhum problema.
Mas se você gostou, se foi útil, se foi interessante, não deixa de se inscrever, porque isso nos ajuda a fazer o canal mais visível, torna o canal mais visível, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo interessante e mostra esse material para outras pessoas. Pessoas que, como você, também podem se beneficiar desse material. Pessoas que talvez estejam importando da maneira errada, que talvez não tenham compreendido ainda o funcionamento, as bases de funcionamento do Lightroom e podem eventualmente estar tendo problema aí com o programa. Portanto, quando você curte, quando você compartilha, quando você se inscreve, principalmente, isso vai ajudar não só ao canal, e de fato ajuda o canal, mas vai ajudar também a outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.